pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maria Fernandes. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa carteira. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para você sempre ser avisada quando um novo vídeo for adicionado aqui no canal. E vamos agora para a lista de materiais. Para começar, eu gosto de deixar aproximadamente uns 20 centímetros assim de fio no comecinho do trabalho. E aí, a gente vai fazer agora 60 correntinhas. A primeira, eu coloco a agulha assim por baixo, faço essa torção. Esse daqui é meu primeiro nozinho. E agora sim, vamos fazer 60 correntinhas. Essas 60 correntinhas, elas vão dar aproximadamente 28 centímetros, 28 centímetros e meio. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas. E agora a gente vai começar a nossa primeira carreira. Então, eu fiz essas duas correntinhas na terceira, então, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Mas esse ponto baixo, ele será feito aqui no risquinho de trás da correntinha. Então, na frente tem essa aparência de trancinha e aqui na parte de trás tem esses risquinhos. E é nesses risquinhos que eu vou fazer essa carreira de ponto baixo. Então, 1, 2, 3, na terceira correntinha, pegando no risquinho de trás, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo, eu acho legal você marcar esse ponto, porque você não vai perder os pontos, né, de início e de final da carreira. Então, vou deixar ele aqui marcado, marca o seu aí também. E a gente vai seguir aqui por todo esse cordão de correntinhas, fazendo 60 pontos baixos, pegando sempre no risquinho de trás do meu cordão de correntinhas. Vou continuar aqui a minha primeira carreira e volto para mostrar como ela ficou e a gente começa a próxima. Aqui eu já tenho minha primeira carreira de pontos baixos prontas. E agora eu vou começar o trabalho. No mesmo lugar que você virou, tem esse último pontinho feito, né? O último ponto baixo feito. Nesse mesmo lugar, você vai colocar a agulha e fazer o seu primeiro ponto baixo. Agora, o próximo ponto, ele será um ponto alto. Terceiro ponto, um ponto baixo. E eu sigo intercalando ponto baixo e ponto alto até o final da minha carreira. Esse ponto aqui, essa combinação de ponto baixo e ponto alto, se chama ponto arroz ou ponto semente. Vou continuar minha carreira, volto para mostrar como você vai finalizar ela, como você vai partir para a próxima. Tô chegando aqui no meu último ponto. No caso, eu vou finalizar esse meu último ponto com um ponto alto. Agora, você vai virar o seu trabalho. Aonde você acabou de fazer o ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. E vai seguir assim por toda a carreira. Aonde era ponto baixo, agora é ponto alto. Aonde era ponto alto na carreira anterior, agora você faz ponto baixo. E você segue intercalando esses pontos até o final. Eu vou continuar a minha segunda carreira e volto para mostrar como que ela ficou. Quero mostrar aqui no detalhe como que você faz para pegar o seu último ponto. Então, olha, ele tá sempre com essa alcinha assim, parece a parte da trancinha. Então, é aqui que eu vou fazer meu último ponto alto dessa carreira. Ó, passo a agulha por dentro das duas laçadinhas que eu tenho da carreira anterior e finalizo o meu ponto. Essa é a aparência deste ponto, do ponto arroz.
Próxima carreira será feita toda em meio ponto alto. Então, eu viro alongo um pouquinho a laçada, viro o meu trabalho. No último lugar que eu fiz o meu ponto da carreira anterior, eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada pra frente e faço essa torção, olha. E aqui eu finalizo laçando o fio e puxando por dentro das duas alcinhas. Isso aqui vai ajudar com que o seu trabalho fique mais retinho nas laterais. Agora, em cada ponto da minha base, eu vou fazer meio ponto alto. Mesmo que seja ponto baixo, né, na carreira anterior, ou ponto alto na carreira anterior, eu sempre vou colocar a minha agulha e fazer meio ponto alto. Meio ponto alto é, laça o fio, coloca a agulha, puxa o fio que vem do novelo, fico com 3 laçadas. Laço o fio, puxo por dentro das 3 laçadas que estavam na agulha. Então, aqui eu vou fazer até o final, uma carreira toda em meio ponto alto. E volto para mostrar como ficou. Chegando aqui nos 2 últimos pontos da minha carreira, penúltimo, agora para fazer o último, tiro o marcador. Lá na minha lateral, eu encontro as laçadinhas, né, do ponto da carreira anterior. E coloco a minha agulha. E finalizo esse ponto aqui, essa carreira, fazendo meio ponto alto. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma combinação de ponto baixo, chamada ponto feijãozinho. Então, a mesma coisa, você vai virar o seu trabalho. Aqui no meu primeiro ponto, eu coloco a minha agulha, puxo o fio e vou fazer um ponto baixo aqui. No meu próximo, eu vou começar a fazer o meu ponto baixo diferente. Você vai colocar a sua agulha, pegando pela laçadinha de trás do meio ponto alto. Então, o meio ponto alto, ele tem a parte de cima que parece essa trancinha, e aqui na parte de trás, ele tem uns risquinhos aqui, ó, que é um outro lugar que você também pode colocar sua agulha para fazer um ponto. Você vai colocar a agulha por dentro dessa laçadinha atrás, pega o fio do novelo, como se fosse fazer um ponto baixo, laça o fio novamente, no mesmo lugar que você colocou na carreira anterior, você vai pôr de novo a sua agulha. E finaliza esse ponto. Faz uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo ponto, você vai pegar a laçadinha do meio ponto alto da carreira anterior, faço uma laçada, pego o fio que tá vindo da agulha, nesse mesmo espaço que eu acabei de colocar a agulha no ponto alto, no meio ponto alto da carreira anterior, você vai colocar de novo a sua agulha, pegar uma laçada. Aí, você vai ficar com 4 laçadas na sua agulha, laça o fio e passa por dentro de todas. Então, aí você vai fazendo essa combinação de ponto baixo com laçadas, uma correntinha, pulo o ponto de base, ponto baixo com laçadas, uma correntinha, pulo o ponto de base no próximo ponto. Você vai fazer essa combinação até o final da sua carreira. Eu vou continuar aqui a minha e volto para mostrar como que ficou. Pulo um de base, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo com laçadas. E a aparência vai sendo essa daqui. Tô chegando aqui no final da minha carreira, e aqui eu fiz o meu ponto baixo com laçadas, uma correntinha, e sobrou aqui 2 pontos da minha base. Então, a correntinha que tá aqui, eu vou pular um ponto de base, no último ponto da minha carreira, eu vou colocar a minha agulha e fazer um ponto baixo. Tá assim o meu trabalho. Essa é a parte da frente e esse daqui é o avesso.
Agora, a gente vai para a próxima carreira. Você vai virar o trabalho no mesmo lugar que você tem aqui o seu ponto baixo, você vai colocar a agulha e fazer um ponto baixo. Agora, localiza aí no seu ponto baixo com laçadas. Quando você abre ele, ele tem o espaço que foi feito a correntinha e tem esse espacinho aqui, olha, que ele dá uma puxada no ponto, tá vendo? Ele abre. Então, não é nesse espaço que ficou aqui da correntinha, é nesse espaço aqui que você vai começar a trabalhar todos os pontos baixos. Então, você vai colocar a sua agulha e vai fazer o ponto baixo com laçadas. Uma correntinha. Cheguei aqui no final da minha carreira e só sobrou um ponto baixo na minha base da carreira anterior. Então, aqui eu não faço correntinha nenhuma depois do meu ponto baixo com laçadas. Eu vou só colocar minha agulha e fazer um ponto baixo normal. Ponto baixo. Vou fazer agora uma terceira carreira desse ponto feijãozinho, então, vou virar o meu trabalho. No mesmo lugar que eu tenho um ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. E vou começar a fazer, né, o meu ponto feijãozinho, que é colocando a agulha naquele espacinho entre os pontos baixos, não é onde tem a correntinha, é nesse espacinho. Quando eu abro o ponto, olha, eu vejo esse espacinho aqui. Então, é nele. Eu vou fazer meus pontos baixos com laçadas. Vou fazer isso até o final da minha carreira e volto para mostrar para você como que ela ficou. Carreira finalizada, e agora a gente vai para a próxima carreira. Vai virar o trabalho, alongar um pouquinho a laçada, coloca no último ponto baixo da carreira anterior, você coloca a sua agulha, laça o fio, puxa para frente, ficaram duas laçadas. Agora, você vai girar essa agulha e aí vai ficar torcidinho assim. Laça o fio, puxa por dentro dessas duas laçadas, vai ficar com essa aparência. Agora, toda essa carreira, você vai fazer meio ponto alto. E onde você vai colocar a agulha? Tem a nossa carreira anterior, então, no mesmo lugar que tem os espacinhos que a gente estava usando para fazer o ponto, né, ponto feijãozinho, ponto baixo com laçadas, nesse mesmo lugar você vai fazer um ponto baixo. E onde você vai fazer um outro ponto baixo? Aqui no espacinho da correntinha. Então, nesse espaço e no próximo, você vai fazer os seus meio pontos altos. Como vai ser? Laço o fio. Aqui nesse primeiro espacinho, você coloca a agulha e faz meio ponto alto. Laço o fio e no próximo espaço, que era aquele espaço de correntinhas, você coloca a agulha, faz novamente meio ponto alto. E aqui você vai continuar essa carreira toda fazendo meio ponto alto até o final. Eu vou continuar colocando meus meio pontos aqui e já volto para mostrar para você como ficou. Carreira de meio ponto já concluída. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Fazer nesse primeiro lugar, nesse primeiro ponto aqui, um ponto baixo. Laço meu fio e agora a gente sempre vai pegar nas laçadinhas de trás desse meio ponto alto. Então, a gente vai repetir o que já foi feito antes. Na laçadinha de trás, você coloca a sua agulha e faz um ponto alto. A gente vai fazer uma sequência de ponto arroz. Na laçadinha de trás do meio ponto alto da carreira anterior, você coloca a sua agulha, laça o fio,
faz um ponto baixo. E vai intercalando entre ponto baixo e ponto alto, do começo ao final da carreira, sempre pegando nessa laçadinha de trás do meio ponto alto. Importante observar que quando eu pego na laçada de trás do meio ponto alto, eu estou pegando no avesso do meu trabalho. A intenção é deixar o direito com esse efeito aqui em relevo, que vai acontecer aqui nessa carreira também. Vou continuar aqui a minha carreira e volto para mostrar como que ela ficou. Nessa carreira que eu fiz, né, um ponto baixo, um ponto alto até o final, eu finalizei ela com um ponto alto. Comecei com um ponto baixo e terminei com um ponto alto. Agora, essa última carreira, eu vou fazer somente pontos baixos, porque já é uma carreira de finalização. Então, eu simplesmente virei, né, o meu trabalho, tava assim, eu virei o trabalho e vou fazer ponto baixo até o final da minha carreira. Para fazer o ponto baixo, lembrando, né, é só colocar a agulha na carreira anterior. Então, para cada ponto da carreira anterior, você vai ter um ponto baixo a fazer na carreira atual. Vou continuar aqui a minha. Volto para mostrar como que ficou essa parte. Fiz aqui a minha carreira de pontos baixos e a aparência do meu trabalho é essa daqui. Agora, você já pode cortar o seu fio, mas deixa um tanto legal sobrando, tá bom? Para ser mais fácil para fazer um arremate bem feito. Vou fazer aqui uma correntinha para não desmanchar o meu trabalho. E cortar o meu fio, ó, mais ou menos uns 20 centímetros. Agora, a gente vai fazer tudo que a gente fez deste lado, vamos fazer deste lado aqui. Para você se localizar aonde vai ser feito agora a próxima parte desse trabalho, é assim. Aqui a gente acabou de fazer a carreira de ponto baixo. Então, você vai virar o trabalho assim, olha, colocar a parte que você acabou de fazer para baixo e a parte do início aqui para cima, e vai localizar onde é o direito e o avesso do seu crochê, nesse caso, né? Aqui eu tô olhando minha primeira carreira de ponto baixo pelo avesso. Então, quando eu virar ela pra cá, pro lado direito, essa pontinha que eu comecei pro lado direito, eu estou olhando a minha primeira carreira de ponto baixo pelo lado direito. Então, agora que a gente vai começar. Aqui nesse primeiro lugar, nesse primeiro pontinho, né, do começo, você vai colocar a sua agulha. Mas antes, você pega o seu fio que está vindo do novelo, faz um nó corrediço nele, que é coloca a agulha, gira, faz uma laçada e fica com esse nozinho inicial. Com esse nozinho inicial pronto, eu vou colocar a agulha no ponto, né, do começo do meu trabalho. Laço o fio, puxo pra frente, ajusto e finalizo o meu ponto baixo. Esse fiozinho desse começo, você pode ir arrematando ele junto com essa carreira. Como que é isso? Você coloca o fiozinho aqui por cima, e em cada ponto da carreira anterior, você vai fazer um ponto baixo. Essa parte é um pouquinho mais difícil, que fica bem apertadinho esse início. O fio que você vai arrematar junto, ele vai ficar aqui solto. Pega o fio do novelo, né, laça o fio do novelo, puxa pra frente, finaliza fazendo seu ponto baixo. E aqui eu vou fazer do começo ao final. Para cada ponto da minha base, eu faço um ponto baixo. Para cada ponto da base, né, que é a carreira anterior, eu faço um ponto baixo até o final da carreira. Então, aqui eu vou fazer até o final da minha carreira. Quando eu terminar, eu tenho que ter 60 pontos baixos. E eu volto para te falar como você vai continuar. Aqui eu fiz até o final da minha carreira os meus 60 pontos baixos. Agora, eu vou virar.
E a partir daqui, você vai repetir tudo que a gente fez no primeiro lado. Então, toda a sequência de ponto feita, ponto arroz, meio ponto alto, ponto feijãozinho. Então, você vai repetir as mesmas carreiras aqui desse lado. Eu vou continuar a minha, volto para mostrar como ficou. Aqui eu finalizei o meu segundo lado, que é exatamente um espelho do primeiro. E como você vai finalizar com o fio que você estava crochetando? Vai fazer também uma correntinha. E cortar o fio. E agora a gente vai costurar. Antes de costurar, vou fazer os arremates. Então, eu peguei essa agulha e esse fio aqui do final da minha última carreira, eu vou passar ele por dentro, ó, das perninhas do meu ponto baixo. E você vai puxando esse fio, né, por dentro das perninhas do ponto baixo. E assim você vai escondendo todas as pontinhas. Você pode fazer isso com todas as pontas que tiver aí no seu trabalho. É bom fazer agora, porque depois na hora de fazer a costura já fica mais fácil. Então, aqui eu vou pegar todas as minhas pontinhas, olha, todas as minhas pontas, vou esconder e já volto aqui pra te mostrar como ficou, e aí sim a gente vai fazer a finalização. E aqui com o arremate, né, com todos eles feitos, agora eu vou fazer a montagem final. Agora, para fazer a união das laterais, você vai fazer assim, você vai contar 28 pontos e vai colocar o marcador. E do outro lado também, você vai contar 28 pontos e colocar o marcador. Aqui no meio vão sobrar 4 pontos. Cada pontinha vai ser dobrada. E vão ser unidas assim. Como que a gente vai começar essa união? Eu vou começar pelo meu lado direito, olhando o trabalho desse jeito, ó, as dobrinhas lá pra trás, e eu vou olhar o trabalho assim. O marcador, eu vou colocar ele no pontinho aqui do centro e no meu primeiro ponto, pra não perder o lugar. Eu faço isso com os dois lados. A união será feita assim, o pontinho baixo que tá de um lado vai ser unido com o ponto baixo que tá do outro lado. Eles vão ficar sempre um de frente pro outro. E a gente vai fazer esse fechamento aqui com um ponto baixíssimo. Começar pegando o fio que tô usando, e aqui eu escolhi uma agulha um pouco maior, porque quando eu tô fazendo esse tipo de união, se eu continuar usando a mesma agulha, né, do mesmo tamanho, ele fica um pouquinho apertado. Se você não tiver uma agulha com tamanho um pouco maior, você pode só deixar o ponto um pouquinho mais solto. E aqui eu vou pegar o fio que eu vou usar. Já vi aqui onde eu tenho que colocar a agulha. Então, aqui é o ponto baixo de um lado, e aqui é o ponto baixo do outro lado. Pego o fio, engancho ele na agulha, passo por dentro dos dois. A linha que ficou a pontinha, deixo ela de fora, depois eu arremato ela. E aqui você vai fazer pontos baixíssimos até o final. Então, aqui eu pego o ponto da frente, coloco a minha agulha, né, no ponto baixo da frente, no ponto baixo de trás, pego o fio que tá vindo do novelo, passo pra frente e fecho o ponto baixíssimo. Isso você faz sem apertar, sem tensionar muito esse fio.
Eu vou chegar até aqui na pontinha e volto pra mostrar como que você faz pra continuar. Cheguei aqui no penúltimo ponto. No último, eu tiro o marcador. E faço a mesma coisa, coloco a agulha no ponto da frente, no ponto baixo da frente e no ponto baixo que tá na parte de trás. Agora aqui, esses 4 pontinhos do centro, você continua passando por eles, ó. 1, 2, 3 e o quarto. Tá ficando assim. Agora, a gente vai unir a outra lateral. Eu já vou deixar colocada aqui a minha agulha no ponto, pra não perder essa marcação certinha. E encaixo na outra lateral, já fazendo ponto baixíssimo. E aqui eu continuo até o final. E aqui eu cheguei no último ponto, né, dessa parte de união. Ele é um pouquinho mais difícil de pegar, mas também dá pra pegar. Você pega o da frente, junto com o de trás. Faz ponto baixíssimo. E aqui você faz uma correntinha e pode cortar esse fio. E assim que ficou essa primeira parte da união. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu fiquei com uma pontinha de fio em cada extremidade. Aqui eu já coloquei uma das pontinhas na agulha pra fazer o arremate. Então, esse arremate aqui, ele é bem tranquilo. Você vai passar, olha, de um lado pro outro, contanto que o ponto, né, que você tá passando pra fazer o arremate não estrague visualmente o que tá aqui de união, de ponto baixíssimo. Faz assim, passa por alguns pontos. E aqui em um determinado momento, você pode fazer assim, olha. Passar por dentro dos pontos dos pontos baixos. E já posso jogar lá pra dentro esse fio, que depois eu vou cortar ele. Esse mesmo arremate escondendo a pontinha, você vai fazer em todas as outras 3 pontas. Quando você jogar lá pra dentro, já pode vir com a tesoura e cortar. Vou terminar as outras pontinhas e volto pra mostrar como ficou. E aqui é nosso projeto finalizado, com as uniões feitas e arremates todos feitos também. Aqui você pode colocar o que você quiser, né? A proposta inicial que eu vou utilizar para colocar cartões, para não ficar perdido na bolsa, por exemplo. E é um ótimo presente também, super rápido de fazer. Se você fizer a sua, manda pra mim lá no meu Instagram, tá bom? @mariafernandescrochê.